E aí, meu bom, tudo bem? Seja bem-vindo a um dentre eles aqui no Tudo de Química. Hoje eu quero fazer contigo um exercício discursivo sobre carboidratos. Preparado? Caneta e papel na mão, vamos para o enunciado. A sacarose, em meio aquoso ácido, sofre hidrólise, produzindo glicose e frutose que coexistem nessa solução, nas formas aberta e fechada. O produto dessa hidrólise é chamado de açúcar invertido. A equação química da reação é mostrada a seguir. Ele te dá a reação de hidrólise meio ácido da sacarose, gerando glicose e também a frutose. Observe ali que ele fala que o alfa de 20 graus Celsius é o valor do desvio da luz polarizada a 20 graus Celsius. Letra A. Numere os carbonos na estrutura a seguir, correspondentemente com os números na forma fechada. Letra B. Explique por que o produto da hidrólise da sacarose recebe o nome de açúcar invertido. Você viu no enunciado que ele trata da hidrólise da sacarose, gerando o que ele chama de açúcar invertido. Ele te dá alguns dados importantes. Primeiro dado, ele fala, aqui eu desenhei a estrutura da sacarose, que ele já colocou no enunciado, e te fala que o desvio alfa a 20 graus Celsius é de mais 66,5. Qual o significado disso? Esse sinal de mais indica que o desvio é para a direita. Então isso aqui é destrógeno. Tudo bem? Olha a glicose. Depois que aconteceu a hidrólise, essa aqui é a reação de hidrólise em meio ácido, certo? A reação com a água gera a glicose e a frutose, que é, na verdade, a quebra da ligação glicosídica aqui. Perceba que a glicose, ele tem um desvio alfa, também a 20 graus Celsius, de mais 52,7 graus. Espera aí, esse sinal de mais aqui de novo, colocar aqui, significa que o desvio é para a direita, destrógeno, certo? E também tem a frutose. A frutose tem um desvio alfa a 20 graus Celsius, só que de menos 92,3, e isso indica para nós que esse sinal de menos é levógeno, certo? Importante você notar uma outra coisa. Essas duas substâncias, vou colocar assim, ó, tudo isso aqui é uma solução. Então, nós teremos aqui uma solução proveniente da hidrólise da sacarose. Tudo bem? Essas duas moléculas são oticamente ativas e estão no sistema reacional. O item A desse exercício pede simplesmente que a gente numere a molécula colocada, e ele te mostra a molécula, é a molécula da glicose, porque é uma aldohexose, tudo bem? E ele te pede, numere a cadeia. Muito fácil, porque sempre você deve ir da função para o resto da cadeia. O grupo funcional é o carbono 1, então você deve colocar o número 1 ali, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 e o número 6. Essa aqui não tem muito segredo. Uma vez que a estrutura está colocada, ele pede apenas que você numere a cadeia, certo? Começa da função de extremidade e segue para o resto da cadeia. Beleza? A letra B é mais interessante. Ele fala assim, por que é chamado de açúcar invertido? Olha a ideia. A solução de sacarose, que é essa estrutura aqui, possui um ângulo de desvio a 20 graus Celsius de mais 66,5. Como eu te mostrei aqui, esse sinalzinho de mais significa que esse é um ângulo destrógeno. Então, essa solução da sacarose, que é uma única estrutura de um disacarídeo, desvia para a direita a luz polarizada. Já a solução resultante da hidrólise, ou seja, a solução resultante da reação com a água, resultante da hidrólise, da sacarose, é levógena.
Por quê? Pois a subtração, a diferença entre os ângulos da glicose e da frutose, perceba que a glicose é destrógera, mas a sacarose, a frutose é levógera, a glicose é destrógera e a frutose é levógera, perceba que isso gera um ângulo de menos 39,6. Ou seja, esse ângulo negativo indica que é uma solução levógera. Antes era destrógera e agora passou a ser levógera. Tudo bem? Por isso, daí a denominação de açúcar invertido. Antes desviava para a luz polarizada para a direita e agora, depois da hidrólise, desvia pela diferença dos ângulos, desvia a luz polarizada para a esquerda. Por isso é açúcar invertido. E aí, entendeu a resolução? Gostou? Faz o seguinte, acesse www.tudodequimica.com.br, que lá no site tem muito mais sobre esse assunto para você estudar. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe com seus amigos e me acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!